que nós vamos falar nessa aula de hoje? Então, os 10 sintomas da ansiedade que passam mais despercebidos, tanto pela própria pessoa quanto por médicos e às vezes até mesmo por psiquiatras. Qual o primeiro sintoma? O primeiro sintoma que eu vou colocar aqui são sintomas que pouca gente sabe, mas sintomas auditivos. Por quê? Porque todos os seus nervos periféricos periféricos querem dizer todos os nervos que estão regulando a sua sensação e a sua motricidade. A comunicação deles para a amígdala está hiperveloz, então, ou seja, tem um turbo aí, né? Tem como se fosse ali um trem-bala, está muito rápido. Então, todas as sensações físicas você está sentindo como se fosse em carne viva. Né, tá a flor da pele. A parte auditiva, ela faz parte, ela é um dos sistemas do corpo que percebe ameaça. Obviamente não é tão bom quanto a nossa visão. A visão do ser humano é um superpoder que só o ser humano tem. É algo extremamente complexo. Né? Então ela é muito poderosa. Por isso que a gente usa a visão para enganar o cérebro, né? Quando a gente está num processo de extinguir totalmente o medo. Mas a audição, ela também tem esse componente do alerta, mas ela vai o quê? Ela vai conseguir fazer com que você tenha uma percepção do ambiente todo. Então, obviamente, quando você está com ansiedade, você está vendo tudo como perigo. E aí, tudo você está ouvindo mais. Você vai ouvir mais o latido, você vai ouvir mais a buzina, você vai ouvir mais, enfim, qualquer coisa que possa soar como ameaça. Então, a visão, ela faz parte disso, mas a audição também. A audição seria mais ou menos aí o segundo lugar ali em termos de como o seu corpo percebe que tem perigo, tá? E isso tem alterações em todos os sentidos. Então, tem muita gente, né, que fala, puxa, eu tenho ansiedade, não, acho que eu tenho hiperacusia, não sei, alguma coisa que inventaram. É importante, obviamente, ir no otorrino, mas a ansiedade causa isso. Só que como é que você vai saber se é da ansiedade ou não? Você vai perguntar quando você não estiver tendo isso, o quanto que eu me preocupo com isso, né? O que pode acontecer também? Pode acontecer zumbido. E aqui é o seguinte, o zumbido ele pode ser somente devido à ansiedade, tá? Então, somente devido à ansiedade você pode sentir o zumbido. Basicamente pelo mesmo circuito do que? Desse sistema sensorial, ele está muito ativado. E o seu córtex auditivo, ele às vezes não para de funcionar. Tá? Então, a ansiedade ela pode ser a única causa do zumbido. E, obviamente, o que vai melhorar é tratar a ansiedade. Agora, o zumbido ele pode ter causas idiopáticas, ou seja, ele pode ter uma causa primária do zumbido. E a causa do zumbido pode gerar um quadro ansioso também. Então, o zumbido é um negócio difícil. Só que nem sempre, se for da ansiedade, tratando a ansiedade, ele vai embora. Se ele não for só da ansiedade, com certeza você tem ansiedade pelo zumbido, porque é insuportável. E uma coisa que piora o zumbido, o que é? É você não poder sentir o zumbido, você tentar não sentir o zumbido, tentar não ter isso de forma nenhuma. Isso piora. Então, resumindo, ansiedade por si só pode causar? Pode. O zumbido pode vir como uma instância diagnóstica única e ele pode gerar uma ansiedade uma vez que você fique antecipando ou fique se preocupando se isso não vai passar nunca, o que eu vou fazer? Meu Deus, isso é preocupação, isso é essa aflição, isso é ansiedade, isso piora o zumbido, tá? Então, uma das coisas que se faz no tratamento do zumbido, tirando outras questões que não é da minha área, é, por exemplo, uma terapia cognitivo-comportamental para que esses pensamentos sejam mudados. Então, basicamente, cognitivo é pensamento e atenção, e treinos de dessensibilização, né? Então, pode causar? Pode. Se você tem zumbido, provavelmente você tem ansiedade. Como é que você vai saber? O quanto que você se preocupa com o zumbido no seu dia a dia. Se você se preocupa, você tem os dois. Não tem problema. É comum isso, tá? E aqui você está conhecendo o inimigo, certo? Perfeito. Então, aqui tem essa questão auditiva que, olha, isso acredito que muito pouca gente tem ideia, mas é muito comum no consultório de psiquiatra, claro, né? Bom, perfeito. Qual que é o outro sintoma que é muito pouco visto? São infecções de repetição.
Infecções principalmente das vias aéreas, tá? É claro que tem vários tipos de infecções em mulheres, né, em idade, enfim, idade da menarca à menopausa, menarca é a primeira menstruação, elas têm um risco muito alto de infecção de urina. Isso é normal, isso não necessariamente tem a ver. Mas, por exemplo, se você tem resfriado, não tinha, mas você está ficando resfriado, está ficando gripado, está ficando sempre com uma febrezinha, está demorando para passar, isso não era um padrão seu anteriormente, isso quer dizer o quê? Que houve uma alteração no seu sistema imune. Né? E a ansiedade altera o sistema imune? Altera, como a depressão também altera, como todos alteram. Por quê? Porque eles consomem fatores inflamatórios, que todo mundo fala de inflamação, que junto com o sistema imune defende o corpo. Só que nesses casos, por N motivos, eu explico isso em vários vídeos, eu explico isso na maratona lá, você vai saber com detalhes e vai saber exatamente por que isso é importante. Mas a questão é, qualquer quadro, enfim, saúde mental, mas como qualquer quadro que você tenha de saúde em si, vai diminuir a função do seu sistema imune. Agora, por que a ansiedade está relacionada a isso? Primeiro, porque tem essa ativação inflamatória. Depois, porque existe uma parcela das pessoas com ansiedade que tem uma paralisação do apetite. 30% vai comer muito, muito pouco. 30% vai comer mais. E tem uns 30% no meio que não vai mudar tanto, tá? Tem gente que come muito pouco. E, obviamente, se a gente não come, o que acontece? A gente acaba adoecendo. E qual que é o outro motivo? Porque qual é o remédio do mundo mais usado para ansiedade? Qual é o remédio do mundo usado para ansiedade mais do que Rivotril? Cerveja. Cerveja é o remédio ansiolítico mais usado no mundo. E por que ele diminui a imunidade? Porque quando você bebe álcool, ele atua igual ao Rivotril, tá? O álcool e o Rivotril, eles têm... E o Rivotril, que eu digo assim, os benzodiazepínicos em geral, né? Lorazepam, midazolam, alprazolam, o próprio Frisium, que é o clobazam, mas a gente nem usa tanto esse na psiquiatria, mas na epilepsia, mas enfim, todos eles atuam de uma forma muito parecida com o álcool. É que o álcool, além disso, ele ativa um sistema que dá prazer pelos opioides, enfim, não importa. Mas o que o álcool faz? O álcool faz você não conseguir dormir. Você não dorme. Como assim, doutor Marco? Eu deito na cama e capoto depois que quando eu chego eu bebo álcool. Não, você fica sedado. Você não dorme. Porque quando dorme, a gente tem várias fases. E uma das fases, que é uma fase de sono, enfim, não REM profundo, ela é a fase que vai limpar o cérebro da sujeira e que vai fazer com que as células do seu sistema imune sejam produzidas. Por isso que, então, a ansiedade está relacionada por conta, então, dela mesma, que ela gera uma questão inflamatória crônica. Ela está diminuída pela própria mudança no padrão alimentar, pelo álcool e pelo sono, né? Porque o sono, se você não bebe, enfim, álcool, mas tem insônia, e é muito provável que você tenha, junto com a ansiedade, isso, não dormir é a coisa que mais faz a gente pegar infecção. Isso, em ordem de hierarquia, é o maior fator de risco. É maior até do que comer, né? Então, isso é uma coisa que a gente fica alerta. Eu lembro uma colega, assim, ela era colega, né? Estava no terceiro ano do colegial, tinha 17 anos. E ela era legal, mais ou menos, assim, mas ela tinha umas ideias meio estranhas de fazer umas dietas absurdas. E ela fazia essas dietas, e aí ela emagrecia, só que assim, estava metade do ano doente. Basicamente porque ela não estava comendo. Isso pode ocorrer, e se você está tendo essa perda de apetite, e se você sente que você tem preocupações excessivas com qualquer tema, e que é difícil relaxar, primeiro, é importante pedir exames para ver se você não está com uma anemia devido à falta de comida, ou se você não está com alguma outra deficiência de vitaminas. Quais as principais? B12 e ácido fólico. Pede vitamina D? Pede, não custa. Mas se não pudesse, o convênio não cobrir, se não tiver dinheiro, não é tão necessário. B12 e ácido fólico, ranking primeiras. Pode pedir vitamina D, tá? Também é interessante. Mas a ideia é que se tiver tudo normal, ou se tiver uma anemia ferropriva, vá controlar a anemia. Agora, se tiver preocupações em excesso e você não conseguir relaxar, a ideia é que se trata a ansiedade junto, tá bom? Porque é possível que isso ocorra, tá? Então, infecções de repetição, não num padrão diferente do que você tinha, isso é um sinal de que, opa, talvez
possa ter algo aí, e se isso vir junto com preocupações excessivas e dificuldade para relaxar, é uma ansiedade patológica? É. Por que que eu estou dizendo isso? Porque esses dois fatores, eles estão presentes em todos os quadros. Só que cada quadro tem a sua peculiaridade, tá? Vamos lá. Então, qual que é o terceiro, né? Então, o terceiro é um que as pessoas se envergonham muito, né? Que é uma eruptação. O que é isso? É um nome mais ou menos chique para pessoas que elas arrotam mais. E é comum isso na ansiedade. Por quê? Porque quem viu a live ontem, claro, eu mostrei ali os circuitos, tudo bem, que algumas pessoas não tiveram paciência no sentido de entender, mas não vocês precisam entender a fundo, mas entender que, assim, biologicamente existe um circuito que regula a respiração e que é altamente próximo da amígdala. E a sua respiração, o seu centro respiratório de perceber o nível de gás carbônico, o nível de oxigênio, o seu sensor de sufocamento, caso você tenha pânico, é muito possível que esteja alterado. Em outras palavras, uma série de pessoas, mas não são todas, que têm pânico, elas têm um sensor de sufocamento alterado. Elas percebem que estão sufocando quando não estão. E aí, quando elas prestam atenção nisso, o que acontece? Elas vão ficando mais ansiosas, e isso é uma das coisas que pode gerar uma crise de pânico, tá? Mas o que acontece quando a gente também está com essa parte da respiração não tão regulada? A gente engole muito ar. A gente engole ar quando está falando, a gente engole ar quando está comendo, a gente engole ar quando está, enfim, na própria crise. E engolir ar, deixar o estômago mais estufado de ar, vai acontecer o quê? Isso. Então, muitas pessoas sentem isso, eu estou falando porque não é divulgado, eu acho, em quase lugar nenhum, mas quando está presente, pode ser que não esteja, não é tão comum, mas quando está presente, a pessoa se envergonha de uma forma extremamente paralisante. E isso tem uma explicação extremamente física para isso, devido a essa alteração nesse termômetro de sufocamento, que pode ser revertido, e a gente reverte isso sem, digamos, a gente é muito bom nisso. Existem estratégias muito boas para isso, cada vez melhores, tá? Um outro sintoma que é bastante comum é a irritabilidade. A irritabilidade ela é muito mais comum no TAG. É o quadro em que mais se vê isso. Tá? Basicamente, por quê? Porque o papel central do TAG, né, digamos, o medo raiz, cada um desses nomes tem um medo raiz, que é o quê? Que é o nosso inimigo principal. O TAG, ele é como se fosse ali a ansiedade que ela está na sua forma pura, né? Então, o inimigo central do TAG é a incerteza. Mas, falando em incerteza, a gente fica meio assim. Basicamente, é insuportável você não ter controle sobre o que vai acontecer. Esperar uma notícia ruim é algo torturante para quem tem ansiedade generalizada. A pessoa quer ter a notícia, mesmo que ela faça piorar. Mas essa coisa de não saber é insuportável. Para todo mundo claro que sim, né? Isso deixa a gente curioso. Aqui é insuportável. Então, por exemplo, isso é muito comum em termos de quando a pessoa não atende, ou outra pessoa não atende o celular, ou quando, enfim, alguém sai, né? O marido, o esposo ou a esposa sai, às vezes demora para responder. Isso vai gerando um sentimento de falta de controle que acaba sendo extravasado nesta irritabilidade. Não estou dizendo que toda irritabilidade tem a ver com ansiedade. Mas se a sua irritabilidade, presta atenção, lembra da última vez que você teve, lembra onde você estava, com quem estava e o que estava acontecendo antes. Se for, por exemplo, não estão atendendo a minha chamada, isso quer dizer o quê? Que eu não tenho controle, porque eu não estou conseguindo mandar essa pessoa fazer aquilo que eu quero. E é um problema das pessoas, né? Que elas não fazem aquilo que a gente quer. Mas a ideia é, se foi essa questão de que eu não estava conseguindo esperar, isso provavelmente tem a ver com essa ansiedade. Não quer dizer que é o diagnóstico, mas isso é comum. Tem outros quadros em que existe irritabilidade também, e a gente tem isso também por vários motivos. Então a gente vê isso com frequência, e se isso começa a atrapalhar as suas relações, né, os seus relacionamentos, às vezes pode gerar um ciúme excessivo, caso tenha a ver com essa incerteza. Então, isso é um sintoma que, enfim, basicamente pode todo mundo ter, mas a gente consegue saber pela descrição se é da ansiedade ou não, caso isso venha antes acompanhado com o momento onde você não tinha controle.
E que normalmente ocorre quando as pessoas não estão fazendo o que a gente quer e a gente não consegue fazer nada porque elas nem dão bola para a gente. É muito difícil, é insuportável, mas isso é algo que é extremamente tratável e treinável. Existe, obviamente, né, um protocolo de treinamento de tolerância à incerteza, tá? Não que você goste, mas que você aguente. Por que isso é importante? Porque tudo que você for fazer naquele momento vai piorar a situação. Mas não é fácil, tá? Não se culpe, isso, enfim, são coisas muito pouco divulgadas. Bom, aí a questão aqui do número 5, né? O apetite, que a gente já falou. Mas aqui no apetite eu vou falar de outra questão, que muda o paladar também. Como assim? Existe uma parcela, não é tanto, tá? Mas existe uma parcela das pessoas com ansiedade que, mesmo sem tomar remédio, elas têm um gosto constantemente amargo na boca e metálico. Pode ser refluxo também, pode. Já estou adiantando que o refluxo causa isso. Mas pessoas sem refluxo e que sem tomar remédio, elas, pela própria ansiedade, elas podem ter um gosto mais amargo, metálico, e elas começam a não conseguir sentir o gosto das coisas tão bem. O paladar para coisas salgadas e coisas doces, ele está diminuído. Isso é algo que, assim, não é comum, mas também não é tão incomum, mas isso é algo que quem tem, daí não tem dúvida, né? Agora aqui, então, por que do paladar? Então isso está acontecendo, mas vamos entender o porquê, porque se a gente sabe isso, aí esse inimigo vai ficando cada vez mais café com leite, ele não vai sair disso, tá? Pelo seguinte, pela saliva, é exatamente isso, ó. A Lélia, ela até me antecipou, por conta da saliva. Existe uma diminuição de saliva na nossa boca, com o quadro ansioso. Tem por vários outros quadros, né? Por própria desidratação. Tanto é que uma das coisas que é primordial para todo ser humano, mas para a ansiedade, é beber água e beber água quando acordar. Isso é bom para todo mundo, né? Mas não beber água provavelmente faz mais ansioso. Mas a questão da saliva não tem nada a ver com isso. É porque o sistema simpático, que é esse sistema que é responsável pelo bater, correr, lutar, para que a gente possa ter uma explosão de velocidade e conseguir resolver a situação, uma das coisas que ele faz é secar a saliva. E o que faz produzir saliva? É o sistema parasimpático, que tem lá o nervo vago, que todo mundo conhece, que é mediado pela acetilcolina. Então, isso é devido a essa ativação do simpático. E aí a gente já pode usar esse conhecimento para ter uma estratégia para você ter um relaxamento, que é o quê? Que é você promover salivação na sua boca. Olha que louco, né? Você sabe que a sua boca vai estar seca e o seu paladar vai estar mudado? Vai. É da ansiedade, a gente vai reverter, ok, não vamos brigar com isso agora. Mas uma das formas de você poder acalmar quando você estiver sentindo muito tensa, e isso, é uma manobra do nervo vago, é você estimular a salivação. E você pode fazer isso de várias formas. Você pode fazer isso com chiclete que seja sem açúcar, porque o açúcar é ruim para tudo, e para os dentes e para a ansiedade também, né? Você pode fazer isso com a bala. Você mesmo pode tentar encher a boca de açúcar, pode comer frutas cítricas. Eu não recomendo que faça isso por muito tempo. Por quê? Porque frutas cítricas, elas vão alterar também o pH da boca, tá? Então, acho que tinha um vídeo no TikTok um tempo atrás, alguém estava mordendo limão. Melhora? Olha, melhora, mas assim, não é uma estratégia que é muito sustentável a longo prazo. Mas, por exemplo, mascar chiclete em alguns casos sem açúcar, ou comer um alimento que seja mais azedo, isso diminui a ansiedade, isso faz você relaxar. Por quê? Porque isso é uma manobra que ativa o sistema parasimpático, tá? Então, essa questão do apetite tem a ver com a saliva, e você perde o gosto para coisas salgadas e coisas doces. Em algumas pessoas, vai fazer com que a pessoa coma mais, não só pela questão do alívio, mas também porque ela não está conseguindo sentir tanto gosto. Tá? Ela não consegue perceber, vamos dizer assim, que o alimento ali, de fato, a quantidade de alimento que ela está comendo. Então, isso é comum, pouca gente fala, e é diferente, mas se você tem isso, não tem nada de errado com você. Isso tudo faz parte de um circuito, de uma explicação biológica muito, muito, muito clara. Tá? O sexto é o sono. É isso aí. O sono. É muito difícil não ter sono.
pode ter qualquer alteração de sono. Nós classificamos, né, a insônia, quem já viu aqui, enfim, as lives, quem participou do sono pleno, que era o treinamento para terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é o melhor tratamento que existe. Mas, enfim, a gente bate muito nessa tecla. Mas insônia é um diagnóstico psiquiátrico, por incrível que pareça. Então, assim, ela é classificada como, por exemplo, a insônia, dependendo tanto do tempo que você tem, mas dependendo da hora da noite que você tem insônia, né? Então, você pode ter insônia, por exemplo, inicial. O que é isso? Você deita na cama, apaga a luz, tá lá, quero dormir. Então, é o momento onde você quer dormir. Quero dormir. Você demora mais do que meia hora para dormir. Isso é uma insônia inicial. Insônia intermediária. Você dorme, dorme. Aí, você vai acordar no meio da noite, vai no banheiro, é normal isso, mas você vai demorar mais do que meia hora para voltar a dormir. Ou uma insônia terminal, onde você acorda mais de meia hora antes da hora, então estava programado para acordar às 7, você acordou às 5 horas e não dormiu mais. Esses 3 tipos de insônia podem estar ocorrendo. É mais comum, isso estatisticamente, que seja a insônia inicial. Por quê? Porque a ansiedade, ela causa preocupação com várias coisas. Se você tiver a insônia por mais do que 3 meses, a insônia, ela toma vida própria. Como assim? Ela vai se mantendo, ela fica independente, como se ela tivesse sido criada já. A insônia, ela demora 3 meses para virar adulta, entre aspas. Por quê? Porque se tem mais do que 3 meses, você vai ter provavelmente uma preocupação, não só devido ao quadro ansioso, mas uma preocupação se você vai ou não dormir. E isso é algo que está muito associado à insônia inicial, não é? Eu iniciei essa insônia, mas perfeito, por isso que eu comecei, né, dando esse disclaimer. Por quê? Porque tudo isso aqui eu estou falando, mas a ideia é você não deve cair na armadilha de achar que não tem jeito porque é muita coisa. Não, é tudo mediado por circuitos por um único circuito. Tudo isso daqui é tratável, né? E no fundo, isso é uma boa notícia. Por quê? Porque se a gente sabe isso, a gente já não tem... Isso já não causa mais tanta ansiedade na gente, e aí a gente está sabendo onde que está o inimigo, a gente vai saber qual arma usar, né? Tá certo? Perfeito. Bom, aqui então a gente falou da questão do sono, tem alguns outros aqui que eu vou colocar, o 7 e o 8, meio que junto, mas eles não são exatamente iguais, tá? O 7 tem a ver com a impulsividade. Impulsividade tem a ver com a gente procurar coisas que dão prazer e alívio rápido, tá? Tudo que dá prazer e alívio rápido ativa o circuito, enfim, de recompensa e prazer, que é mediado pela dopamina, que tem a ver com o núcleo accumbens, com a substância ventral tegmentar, tem a ver com esse circuito, e isso é algo que faz a gente ir atrás de coisas que são muito viciantes. Então, basicamente, esse é um circuito que regula digamos, o vício, a adicção, a dependência. Nomes não são usados mais, né? Mas tudo que a gente faz, toda ação que a gente faz para aliviar rapidamente algo ou para ter prazer na hora, quanto mais rápido e mais intenso for o alívio ou o prazer, mais a gente vai ter risco de ficar dependente daquilo, tá? Por exemplo, o que causa mais dependência? Vamos ver quem acerta. O midazolam, do Hormonide ou o Rivotril? Vocês não vão saber. Por quê? Porque para saber isso, talvez alguém saiba. Tem que saber a meia-vida, quanto tempo fica no organismo e quanto tempo demora para começar a ação, né? O do Hormonide causa muito mais dependência, muito mais difícil do que o clonazepam, não que ele não cause também. A gente vai pensar o quê? Qual deles dá um alívio mais rápido? Eu estou dizendo o quê? Que isso daqui ocorre, mas essa não é a pior dependência que quem tem ansiedade tem, tá? Por quê? Porque tem uma coisa que gera dependência mais do que o Rivotril. Qual que é? Isso não é pra gente brigar, porque não é possível não ter isso se você tiver ansiedade. A pior dependência de quem tem ansiedade é o quê? É um vício no alívio ou na evitação da ansiedade. E é o mesmo circuito. É o mesmo circuito que regula dependência de álcool, dependência de joguinho, dependência de cocaína, crack. Estou usando exemplos extremos, né? Eu sei. Mas é o mesmo circuito. Por quê? Porque tudo que eu faço para aliviar rápido, sendo que aquela é a única estratégia que eu tenho,
isso vai fazer com que eu fique viciado no alívio da ansiedade. E eu sei que isso pode assustar. Eu não estou falando aqui para dizer que é culpa de vocês, porque isso todo mundo tem, faz parte do diagnóstico. Né? E é uma forma em que também não inventei esse termo. De fato, eles estudam. Por quê? Porque são circuitos parecidos. Não estou dizendo que isso é sua culpa e nem que você tem que enfrentar de uma forma boba. Você não pare o Rivotril, não pare o Paz. E aqui a ideia é, você vai aliviar. Mas o que é importante entender? Quando você começar a fazer qualquer coisa para aliviar, o que a gente consegue ter no nosso cérebro que combate o vício, enfim, qualquer tipo de dependência? O que combate a dependência não é a gente tirar a dopamina, é a gente treinar o músculo da concentração. Se você fizer algo, né, uma técnica de alívio, estando muito concentrada nela ou tentando ficar, sem a pressão de ter que fazer passar, mas se concentrando no ato em si, isso é um circuito que não deixa você ficar impulsivo. Quando a gente está concentrado, a gente não consegue fazer coisas impulsivas. Isso a gente vê, eu vejo muito comendo pipoca no cinema. Pipoca no cinema ela acaba e a gente não consegue saber por que acabou. Como que acabou? Porque eu fui comendo sem prestar atenção. Se a gente presta atenção, a gente vai comer menos. Isso tem no Mindfulness, no Mindful Eating. Então aqui não é para você parar agora, porque não vamos de uma hora para outra fazer isso. É para a gente conseguir fazer para ganhar. Perfeito. E o 8 é a inquietação, que é uma dificuldade de ficar parado. Está muito a ver com a impaciência, a dificuldade de esperar. Teve até um depoimento aí da Márcia, ela não conseguia ficar esperando o filho dela falar. E, enfim, isso é devido à questão realmente bastante de ativação de adrenalina, porque isso, né, na verdade, a resposta de luta ou fuga, ela quer fazer a gente se mover. Se a gente tenta ficar parado, ela vai deixar a gente inquieto ou vai fazer com que a gente tenha o quê? 9 aqui que são tremores. Por quê? Porque a gente está tentando segurar algo que é o contrário do que o nosso corpo está tentando fazer, né? Por outro lado, se você treme voluntariamente com movimentos abertos e não com movimento fechado, isso é um sinal que a ansiedade passou. E isso ajuda você a relaxar. Tanto é que tem, né? Pode ver, técnicas de shaking, né? Mas aí qual que é? É uma amplitude alta do movimento. É que esse tremor, aquele tremor meio que é assim. Quem tem ansiedade social treme para escrever na frente dos outros, tá? Isso é comum, quase que é impossível não ter. Se você tem tremor para fazer a sua assinatura na frente de outras pessoas, isso também não está sozinho, isso é comum na ansiedade social. Eu tinha isso. Enfim, mas então tem tremor por conta desses tipos. E aí, aqui eu coloquei os dois, para colocar os dois que são de fato os mais comuns e os que, vamos fazer assim, né? Vamos dizer, aqueles que mais talvez atrapalhem a vida, mas causam prejuízos na pessoa. Um deles é o sintoma do trato gastrointestinal, né? E aí pode ter qual sintoma? Qualquer um. Por quê? E isso é importante entender. Muitas pessoas falam do intestino, o intestino ele é mais popular, né? E muita gente fala da serotonina no intestino, que é verdade, que não tem a menor relevância para o tratamento da ansiedade, mas o intestino é muito importante. Por quê? Porque ele é ligado, ele é, digamos, regulado, o peristaltismo, né? Ou seja, o quanto que a gente vai conseguir empurrar para baixo ou para cima, vai ser regulado pelo sistema simpático e parasimpático, né? Então, na hora da resposta de luta ou fuga, o corpo ele quer jogar tudo para fora e travar. Então, na hora, você pode ter um surto de diarreia e você pode até vomitar. Por quê? Porque você quer ter menos peso. Só que depois, a adrenalina, ela faz você ficar constipado. Porque ela paralisa o peristaltismo. Ela trava, sem alimento, não precisa disso aqui agora. Agora eu quero correr. Enquanto que o parasimpático, né, que tem a ver com o nervo vago, com a acetilcolina, ele estimula o peristaltismo. Ele regula a bendita serotonina dos feixes do intestino. Por que tem serotonina? Por que tem neurônio no intestino? Para regular o peristaltismo, que é o quê? Que é a gente fazer o alimento sair, né? Então, você fica nessa briga entre momentos de muita diarreia e vômito e momentos onde você está totalmente constipado e não passa comida. E aí você tem aqui um refluxo.
né? Porque o pH do estômago é ácido, tem aqui uma barreirinha muito mais ou menos no esôfago, só que o esôfago ele não é preparado para aguentar essa acidez. E aí que se volta, começa a ter esse sintoma de refluxo, pode ter, enfim, uma descamação. Então, você tem uma briga intestinal devido a uma briga desses dois sistemas. E na ansiedade, eu entendo que existe, enfim, as pessoas do intestino aí e tal. A comunicação do nervo vago do intestino para o cérebro é uma coisa que a gente não sabe se acontece não, viu? Pode ser que aconteça, mas a gente não tem muita ideia. O que a gente sabe é que ele piora por quê? Porque quando começa a ansiedade, vai começar a ter isso. E esta briga, né, essa gangorra de diarreia, constipação, isso vai mexer com os micróbios, as bactérias, a microbiota, que faz parte lá daquelas bactérias que você deve ter ouvido falar já, né, da disbiose. E isso vai fazer com que tenha substâncias no corpo que, junto com o cortisol, vão fazer com que tenha mais componentes inflamatórios. E o cortisol, quando ele entra, né, no cérebro, ele também ativa algumas áreas ali que tem a ver com uma série de outras questões, mas que prejudica a sua concentração. Resumindo, tá? Então é assim que funcionam os probióticos. Quem que vem antes, a ansiedade ou a questão do intestino? Normalmente a ansiedade vem antes, tá? E não estou dizendo que às vezes a gente consegue perceber, mas provavelmente assim, a gente considera isso como um espectro só. Mas entender por que isso acontece e aí como que a gente vai fazer para melhorar isso. Por isso que probióticos funcionam para ansiedade. Probióticos funcionam? Funcionam. Quais? Todos já testados. Qual é melhor? Não sei. Mas o que eu vi que teve, pelo menos um estudo, mas assim, não dá para dizer qual que é melhor. Todos funcionaram, incluindo comidas que têm fungo, né? Ou que têm, enfim, são fermentadas, como kefir, Yakult, ajuda, iogurte. Eu adoro iogurte, mas desde que não tenha açúcar, porque o açúcar atrapalha. Mas iogurte, kefir, enfim, tem um negócio árabe, chancliche, que eu gosto também. Isso tudo ajuda, por quê? Porque regula essa flora bacteriana e isso faz com que vá menos corticoide para o seu cérebro. Isso pode melhorar a tensão, né? Perfeito. Agora, isso não tem nem como não curar a ansiedade, não, tá? Por quê? Porque isso não faz com que o ciclo vicioso da ansiedade ele seja quebrado. A ansiedade, ela faz o ciclo vicioso devido à evitação. Que a evitação ela pode ter várias formas, né? A gente pode evitar não indo, a gente pode evitar dando já uma desculpa que eu vou sair mais cedo, porque aí pelo menos eu não fico tanto tempo, ninguém, enfim, não vou sentir nada, não vou passar mal. A gente pode evitar sentando perto da saída, porque se eu passar mal vou lá, ou perto do banheiro. A gente pode fazer isso de várias formas. Isso faz parte do ciclo vicioso da ansiedade, isso é o que alimenta a ansiedade junto com as preocupações. Então, o probiótico ajuda e eu recomendo que vocês comam, principalmente de manhã, porque também tem iogurte, tem proteínas, e se vocês quiserem pegar um probiótico para manipular, e se você olhar aí na internet alguém te dizendo que esse é melhor do que aquele, a pessoa não tem nenhuma ideia disso, porque ninguém tem. Mas os probióticos, e tem live que eu falo isso, né? Principalmente o do Bifidobacterium e o Lactobacillus rhamnosus, eles têm uma evidência um pouco maior, mas todos eles funcionam e você comer comidas fermentadas ajuda, tá bom? E aqui o 11, aqui eu coloquei dor de cabeça. Dores em geral, tá? Quais são as dores mais comuns da ansiedade? Bom, por que a ansiedade causa dor? A gente entendeu que os neurônios periféricos estão hiperexcitados. E quanto mais a gente faz coisas para fazer isso passar, mais excitados eles ficam. Isso é uma armadilha, não é justo, mas sabendo disso, a gente consegue o quê? Mudar a direção. Eu vou gostar aqui, ó, desse negocinho. A única coisa que eu fiz foi mudar a direção. E nem precisei andar muito, né? Aqui, ó, uma força muito intensa, né? Aqui, ó, para tirar, eu juro que não dá para tirar. Eu achei que era brincadeira, mas não dá. Talvez mesmo esse não sendo tão forte, mas aí, ó, uma força na outra direção, ele larga. E isso é o princípio que a gente tem que ter. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque dor, o mecanismo de dor aguda é devido à lesão. A dor crônica é devido a uma alteração no circuito neuronal. É uma alteração
exatamente igual à alteração que ocorre na ansiedade por uma hipersensibilização desses neurônios. Então, esse princípio é importante estar aqui, por quê? Porque isso também é aplicado no tratamento de dor. Mas tem vários tipos de dor. Dor de cabeça é o mais comum, tem dor na lombar, dor na cervical, pode ocorrer, dor de estômago pode ocorrer junto com a azia. A dor de cabeça, ela tem dois tipos principais de dor de cabeça, tá? E aí eu vou falar, as duas estão associadas à ansiedade e eu vou falar quando que você tem que ir no médico fazer a ressonância, tá? Bom, dor de cabeça mais comum relacionada à ansiedade é a cefaleia tensional. A cefaleia tensional, ela é dos dois lados da cabeça e normalmente é no final do dia, e isso tem a ver com uma irradiação do músculo contrariado, muito contraído, que a pessoa com ansiedade generalizada, normalmente, ela não percebe, mas ela está o tempo todo assim. Por isso que uma dos componentes da TCC para a ansiedade generalizada é um treino de relaxamento, que pode ser feito de várias formas. E tem um treino, até que na última turma eu mandei, né? Que é um treino que você vai relaxando e depois você vai pareando isso com uma palavra, que aí você vai falar, relaxe. E aí tem um relaxamento automático no meio do dia. Mas é muito comum que tenha isso. Essa é a cefaleia tensional. Ela é dos dois lados da cabeça, mais no final do dia. E ela, se você for caminhar, se você for fazer algum tipo de atividade física, ela melhora. Tá? Isso é cefaleia tensional. Não é só isso, mas isso é a dica. A ansiedade, ela está associada à enxaqueca. Aliás, ela é o segundo tipo de diagnóstico que mais impacta a enxaqueca. O primeiro é a insônia, se eu não me engano. Então, assim, ela está associada a cerca de 30% das pessoas com enxaqueca vão ter quadros ansiosos e, se eu não me engano, é uma porcentagem próxima a isso do inverso, das pessoas que têm quadros ansiosos desenvolverem uma enxaqueca. E aí, como é que a gente vai saber? Qual é a diferença? A enxaqueca, primeiro, ela costuma ser de um lado só, tá? O que mais? A enxaqueca, ela normalmente piora quando você faz qualquer tipo de esforço na hora. Então, se você vai caminhar, vai piorar se for enxaqueca. A enxaqueca vem com fotofobia e fonofobia. Então, fica insuportável qualquer barulho e qualquer luz. Isso não tem na cefaleia tensional, tá? E tem a questão de ter outros sintomas que aí são bem específicos de aura. Mas esses são os dois tipos. E os dois tipos estão relacionados à ansiedade. Por que isso é importante você saber? Porque se você tiver uma cefaleia tensional, que é aquela primeira que eu falei, depois você volta aqui para ver, essa provavelmente vai melhorar se você tratar a ansiedade. A enxaqueca, ela não é causada pela ansiedade, mas elas vêm muito de mão dada. E aí não é só porque a pessoa se preocupa com em ter a dor de cabeça. Não, ela começa de fato a desenvolver um quadro ansioso típico e isso piora a enxaqueca e vice-versa, tá? Normalmente o que melhora um, melhora outro, mas não necessariamente vai ser o mesmo tratamento. Claro que se você melhora a ansiedade, vai melhorar a enxaqueca? Vai, mas provavelmente não vai passar, você vai, porque tem outros mecanismos e isso deve ser visto pelo neurologista. A cefaleia tensional vai passar? Muito provavelmente sim. Certo? Quando que você tem que procurar neurologista para ver qualquer coisa na cabeça? Quando você tiver uma enxaqueca que mudou de padrão, uma cefaleia que mudou de padrão. Ou seja, eu sempre tenho desse jeito, agora mudou totalmente, tá? Isso é um perigo para quem tem ansiedade por doença, porque você vai ficar prestando atenção, né? E você vai notar cada hora uma coisa muito diferente. Mas tem que ser uma coisa muito visível, tá? Não é uma coceira, não é um incômodo, tá? Nesses casos, você tem que ir no neuro. Tá bom? Mudou o padrão, vai no neuro, ou se foi a única vez que teve dor de cabeça, nunca teve na vida, primeira vez, aí sim tem que ir no neuro, tá bom?